Quantas vezes, no meio de uma discussão ou de uma crise, é tão tentador você jogar a culpa no seu marido? Eu tô dizendo que se algo te incomoda, você tem poder para começar a resolver isso. E olha, muitas vezes o que acontece é que você tá tão focada nos erros, nas falhas do seu parceiro, que você esquece de olhar para dentro de você. Foi só quando eu comecei de verdade a olhar para dentro de mim, a entender qual era a minha responsabilidade naquelas situações, que as coisas começaram de fato a se transformar. A tentação, Leoa, de mudar o outro, ela revela uma postura de orgulho em nós. E se eu quero mudar o outro, automaticamente eu me acho melhor do que ele. E é esse o grande problema de quando eu e você tomamos a frente das coisas. A gente até resolve rápido, mas o resultado da nossa atitude deixa o clima da nossa casa pesado demais. E fica impossível conviver sem rupturas. A verdade é que a gente não pode mudar ninguém, mas a gente pode mudar a nós mesmas. E essa mudança, a partir de nós, vai influenciar o outro. Então, se você se incomoda com algum comportamento do seu marido, comece a olhar para dentro de você. Mas quando você decide mudar essa percepção e você começa a se valorizar, a se amar e a se respeitar, a mudar a forma que você pensa sobre o seu marido, a forma como você age, algo mágico acontece. Ele vai começar a te ver de forma diferente e ele vai responder ao seu estímulo também de forma positiva. Então, se o seu relacionamento está em crise, olhe para dentro e para cima e se pergunte: o que em mim está atraindo essa situação? Oi, Leoa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do evento Acorda Alice. Hoje o nosso tema é um daqueles que geralmente você não gosta de ouvir, mas que pode ser a chave para transformar completamente o seu relacionamento. E o nosso tema hoje é: o problema dele sou eu. Meu Deus, calma, não me bate. Antes de você fechar esse episódio, sabe, eu tô achando que aqui eu vou dizer coisas que as mulheres são sempre as culpadas. Não, eu quero te explicar um princípio poderoso que mudou o meu relacionamento e o de todas as minhas alunas que aplicaram isso na vida delas. Então, se você quer verdadeiramente transformar o seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida como um todo, fica comigo até o final, porque esse, sem dúvida, é um dos melhores episódios até aqui. E quando a gente fala de relacionamento, uma coisa é certa: homem e mulher são totalmente diferentes. E foi exatamente por isso que Deus nos uniu. Porque nas nossas diferenças, a gente acaba sendo complementar. E quando a gente aprende a conviver com essas diferenças, o casamento ele se torna uma grande ferramenta de construção. Construção de caráter, construção de virtude. Martinho Lutero disse uma frase uma vez, ele disse assim: eu aprendi mais sobre Deus e sobre a vida em 1 ano de casado do que em 10 anos de seminário. Isso nos mostra que realmente o casamento é esse laboratório de aprendizado. E as crises e as diferenças que surgem no longo aí da nossa convivência diária têm algo para nos ensinar. E por mais desafiador, por mais difícil, porque é difícil que seja, a gente precisa aprender uma coisa: tirar proveito do caos. As dificuldades, elas sempre vão esconder oportunidades. E a gente precisa aproveitar isso para nos transformar em pessoas melhores, mais maduras e mais equilibradas. E é exatamente aqui o ponto que eu quero começar com você. Quantas vezes, no meio de uma discussão ou de uma crise, é tão tentador você jogar a culpa no seu marido? Eu sei que é muito mais fácil a gente olhar para o erro do outro, e a gente pensar: não, ele é o problema. Só que de hoje em diante eu quero te convidar a mudar essa perspectiva. Porque o que eu tenho para te dizer é que muitas vezes o problema, Leoa, ele está com você. Parece duro, né? Dizer isso. Como assim tá comigo? Como é que
tá comigo o problema. Não pode. Mas é um conceito que vai te libertar. Eu não estou dizendo aqui que você é o problema. Presta atenção. Eu estou dizendo que se algo te incomoda, você tem poder para começar a resolver isso. Essa é a diferença fundamental. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Muita mulher, mas muita mulher vem até a mim para mentoria individual, né? As que compram o meu curso online também, o Casamento Outro Dia, elas chegam para mim cheias de queixas sobre os maridos, os parceiros, os namorados. E elas me contam que elas se sentem desrespeitadas, que elas se sentem sobrecarregadas, que muitas vezes elas ficam até perdidas, né? E elas relatam estar presa a um ciclo de frustração. Tentando terapia, uma já até tomou um remédio para ansiedade, tudo causado pelo estresse do relacionamento, mas elas não veem mudança prática na vida real. E eu compreendo que em meio a tudo isso, a tendência mais fácil seja virar e apontar o dedo para o outro. Mas eu sempre faço uma pergunta importante nos inícios dos nossos ciclos. E eu pergunto assim: ok, Abissado, diante de tudo isso que você me disse, o que é que você está fazendo a respeito daquilo que tem te incomodado? Porque, olha, muitas vezes o que acontece é que você está tão focada nos erros, nas falhas do seu parceiro, que você esquece de olhar para dentro de você. E esse, gente, é o primeiro grande passo de uma transformação verdadeira, de uma transformação genuína e duradoura, tá bom? Esse é um princípio que mudou a minha vida e com quem eu compartilho, todas as minhas alunas, tudo o que a gente vive no relacionamento está na lei do espelho. E o que é que significa isso? Que o que eu vejo no outro é muitas vezes um reflexo daquilo que eu já carrego dentro de mim. Então, se eu estou enfrentando um problema no meu relacionamento, se você está enfrentando um problema, você precisa olhar para dentro de você e entender qual é a sua parte nisso. Entende? Eu não estou falando aqui que você é culpada pela atitude do seu marido. Eu não estou aqui afirmando que você tem que agora se vitimar e encher sua... Não, eu estou falando, estou te afirmando que mesmo que você não seja a culpada, caso você olhe e veja que existe um problema, você pode tomar algo chamado autorresponsabilidade e começar a mudar essa questão, começando a partir de você. Porque, olha só, essa é uma verdade poderosa de transformação. Quando eu passei pelas minhas experiências, pelas minhas crises, minhas dificuldades no relacionamento, eu também caí várias e várias vezes na armadilha de culpar só o servo. Ele era todo errado, ele era o motivo de todas as minhas frustrações. Era muito mais fácil eu ver os defeitos, as falhas dele, do que eu olhar para as minhas. E demorou até muitos anos para eu perceber que enquanto eu estivesse esperando que o servo não mudasse, nada na minha vida ia ficar diferente. E a maioria de nós mulheres, a gente nasce com essa mania de querer consertar as coisas. Se tem algo errado, a gente quer porque quer corrigir, né? Esse instinto parece que ele é até irresistível, né? E especialmente quando a gente está falando dos nossos amados maridos. Mas essa ideia de que é nossa responsabilidade mudar um homem só leva a gente à frustração e ao conflito no casamento. E olha, isso é uma tremenda mentira e vai tirando o foco das nossas próprias necessidades. Foi só quando eu comecei de verdade a olhar para dentro de mim, a entender qual era a minha responsabilidade naquelas situações, que as coisas começaram de fato a se transformar. E eu precisei mudar a forma como eu me comportava, como eu reagia, porque eu era extremamente reativa. E eu também precisei mudar a forma como eu pensava sobre o meu marido.
E foi só aí, depois dessa atitude, que eu comecei a ver as coisas entrando no ambiente que eu sempre desejei que estivesse. E eu sei que, assim, a tentação, Leoa, de mudar o outro, ela revela uma postura de orgulho em nós. E se eu quero mudar o outro, né, automaticamente eu me acho melhor do que ele. E eu quero te contar uma experiência minha que eu sei que pode afetar também o seu relacionamento. Eu tenho a tendência de ser um pouco mais mandona, mais acelerada. Meu esposo, ele é mais tranquilo. E por muitos anos eu acreditei na mentira, né, de que eu tinha que tomar a frente de tudo, porque se eu não fosse fazer, nada ia ser feito. E eu já contei isso aqui, eu acabei tomando toda a força do cérebro e vivendo um relacionamento desgastado, ruim, sem desejo e sem respeito. E essa questão da inversão de papéis dentro do relacionamento não é uma coisa nova. Na verdade, tudo de errado, Leoa, que você vê hoje em dia, começou no mesmo lugar. Começou lá no Éden. Em Gênesis 3:6, se eu não me engano, descreve assim o exato momento em que Eva come do fruto e dá esse fruto para Adão. E eu li algo muito interessante esses dias, que foi ali, naquele momento, que aconteceu a primeira inversão de papéis. E eu quero trazer você para imaginar essa cena comigo. Imagina aí, o casal estava lá junto no jardim, né? De repente a serpente se aproxima deles. Ela simplesmente ignora o fato de que o homem estava lá, do lado de Eva, e ela começa a conversar com a mulher, né? Que também é plenamente consciente de que Deus colocou o homem como autoridade e que o homem e a mulher estavam sob a autoridade do próprio Deus. E aí você percebe a estratégia do inimigo desde lá do Éden para subverter a estrutura de hierarquia, de autoridade que Deus tinha ali direcionado quando ele vai direto para a mulher. E aí ela inicia ali a conversa com Eva e faz a pergunta, que foi assim que Deus disse, né, que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim. E em Gênesis 3, o versículo 1, é nessa conversa que, se você observar, a mulher ela não reconhece a importância do marido que estava bem ali parado do ladinho dela. Ela não vai dizer para a serpente, serpente, isso aqui é Adão, Adão, isso aqui é serpente. Não, ela não faz isso. Ela não vai virar para o marido e perguntar, amor, como é mesmo que você pensa aqui que eu devo responder? Ou então, Adão, diz aí para ela o que foi que Deus te falou, porque Deus falou para Adão e Adão passou o recado para Eva. Eva não fez isso. Ela simplesmente encaminha a conversa, toda a conversa com a serpente, como se Adão não tivesse lá. E quando chega a hora da verdade, a hora que ia mudar tudo, Eva toma uma decisão sozinha. Ela não consulta Adão sobre a questão, ela não pede a opinião de Adão, ela simplesmente age. E aí no versículo 6 diz que ela tomou do fruto e comeu. E a pergunta que não quer calar, Laís, e onde é que estava Adão, que não fez nada? Ele não estava do lado dela que tu falou? Pois é. Minha resposta para você é: Adão estava fazendo o que muitas mulheres me relatam que os seus maridos fazem a maior parte do tempo. Nada. Adão não interfere, ele não se envolve, a não ser para aceitar a comida, né? E ele também come do fruto que Eva vira e dá para ele. E aí a gente tem a primeira inversão de papéis da história da humanidade. Olha, Leoa, Deus criou o mundo e ele criou primeiro Adão. Ele deu para Adão a responsabilidade de liderar, de alimentar a esposa, os filhos. E a mulher foi criada a partir do homem. Ela foi feita para receber, para responder à iniciativa do marido. E o que a gente vê, até nas diferenças fisiológicas entre nós e um homem, é que realmente nós somos feitas para receber. E
o que é que a gente vê nessa cena de Gênesis? A gente vê que o homem, ele não está liderando. Quem está liderando nessa cena é a mulher. Quem é que está aí alimentando? É Adão que está dando a comida para Eva? Não, é Eva que está alimentando Adão nesse relato. É Eva quem faz isso. E quem é que está respondendo à liderança? Quem é que está aí passivo? É o homem. Então, esse foi o primeiro erro do cenário. E foi isso que desencadeou toda a desgraça que a gente vê hoje na humanidade. Para você ver o quanto que é importante cuidar do seu relacionamento conjugal. Desde aquele dia fatídico no Éden, o impulso natural da mulher tem sido de controlar o marido e de dominar, sabe, de agir independentemente dele. E essa é a nossa tendência natural. A gente quer tomar as rédeas, sabe? Mesmo a gente quer tomar a iniciativa de tudo. Mas olha que coisa irônica. Ao mesmo tempo que a gente quer, que a gente tem esse impulso, sabe, que foi instaurado em nós pelo pecado, nós também ansiamos, desejamos, sonhamos com um homem ativo. Ou seja, um homem que vai agir na nossa frente. A nossa alma anseia por responder a uma atitude do masculino. E aí é muito mais fácil apontar o erro do que lidar de fato com as consequências do pecado no nosso caráter. E foi essa a escolha que eles fizeram. O homem culpou a mulher culpou a serpente, que no final das contas culpou quem? Culpou Deus, porque quem foi que fez todo mundo? Não foi Deus? Não é essa a verdade? Então, como mulheres, nós somos muito rápidas em culpar o parceiro. Sabe? A gente fala, ai, meu marido é parado. A gente enche o peito para dizer, olha, se eu não fizer esse ler do bem aqui, não faz não. Né? Então, a gente acaba tomando a direção. E muitas mulheres me dizem, Laís, olha, meu marido, ele me forçou a assumir o controle. Porque se eu não fizer, ele não faz. Eu já pensei isso também. Então, olha, se eu não procurar um emprego, se eu não for correr atrás, a gente vai morrer de fome. Olha, se eu não cuidar das finanças, a gente vai falir. Ele não sabe fazer nada direito. E eu não te julgo por isso. Eu também já passei por por infinidade de situações em que eu também me achei bem melhor que o meu marido. Mas quanto mais eu tomava as rédeas das coisas, quanto mais eu queria resolver, mais as coisas saíam do meu controle. E trabalhando com isso, observando essa dinâmica na vida da maioria dos casais, é nítido, gente, é nítido a confusão que essa inversão causa. E aí eu fico me perguntando, até que ponto nós mulheres, a gente desmotiva, a gente fragiliza a masculinidade dos homens que estão à nossa volta? Será se a nossa rapidez em resolver tudo, em vez de deixar que eles ajam, ou de esperar que Deus faça com que eles ajam? Eu me lembro que no meu processo, eu chegava contando para o meu terapeuta um monte de coisa, né, do servo, querendo convencer ele que eu tinha razão em tudo que eu estava fazendo. E aí um dia ele me fez uma pergunta, né? Disse, Laís, tu te considera uma mulher de fé? E aí eu enchi minha boca para dizer, claro que eu sou uma mulher de fé. E ele deu aquele checkmate com classe, né? Mas foi, assim, necessário. Ele disse, então, já que tu é uma mulher de tanta fé, por que tu não confia que Deus vai agir na vida do teu esposo? Para que ele ocupe esse lugar que ele foi chamado para ocupar. Olha, foi um tapa na cara grande, mas foi o suficiente. E eu quero dizer que você e eu, a gente pode facilmente tirar a motivação do nosso marido para enfrentar desafios, para exercer a liderança e para piorar ainda mais. Quando eles estão ali fazendo um esforço para agir, às vezes a gente ainda vai lá naquele ímpeto e corrige o que eles fazem, tirando completamente a motivação deles, sabe, de buscar, porque eles precisam de incentivo e afirmação. É uma necessidade da mente masculina, como a nossa, feminina, é proteção.
Então, abençoada, é o seguinte: não se pode ter tudo. Você não pode insistir em comandar seu marido e depois ficar aí chorando, querendo que ele seja proativo, querendo que ele seja um homem forte, um homem protetor. Se você já assumiu esse lugar na relação, não tem como dois corpos ocuparem o mesmo lugar. E eu sempre pergunto para as minhas alunas que vivem esse dilema nos seus relacionamentos, o que é que você acha que pode acontecer se você não fazer nada? Ah, você acha que se ele não arrumar o emprego, né? Ah, se ele não quiser crescer profissionalmente, como é que vai fazer? Ah, as contas vão ir chegando e ele vai ficar lá morrendo de fome, endividado, parado? Ele, então, precisa passar por essa experiência. Se você sente que tem que defender seu marido quando qualquer pessoa vai fazer um confronto, porque ele não vai aguentar um choque de realidade, porque o meu marido não sabe lidar com a humilhação, então você precisa entender que ele precisa passar por essa situação. Essas situações difíceis vão ser exatamente o que Deus vai usar para transformar o caráter dele. E você precisa lidar com o fato de que o seu marido, ele vai errar, ele precisa errar, e você precisa estar em uma posição ativa de fé para crer que, no fim das contas, a sua segurança, como já foi dito aqui e muito bem dito em vários episódios, não está no seu marido. A sua segurança, leoa, ela está em um Deus que é soberano, que te ama e que promete não desamparar aqueles que obedecem a Ele. E se você fizer isso entendendo que é obediência a um princípio bíblico, você pode garantir que Deus ele vai te dar vitória. Tem um exemplo na Bíblia de uma mulher que caiu nessa armadilha de tentar resolver as coisas por ela mesma e ela se deu muito mal. Você lembra de Sara? Deus deu uma promessa para ela, que ela ia ser mãe de multidões, só que a promessa demorou. Parece que a coisa não ia. E aí ela foi dar uma mãozinha para Deus, né? Como a gente costuma fazer. E aí ela foi lá e deu a serva egípcia para Abraão ter relação com ela, e a serva acabou engravidando. Só que rapidinho o caldo, meu filho, engrossou. A esposa que não tinha filhos e a serva grávida não conseguiram conviver no mesmo ambiente. E é este o grande problema de quando eu e você tomamos a frente das coisas. A gente até resolve rápido, mas o resultado da nossa atitude deixa o clima na nossa casa pesado demais. E fica impossível conviver sem rupturas. E geralmente a gente fica com aquele gosto amargo na boca. E aí você pode estar pensando agora, e como é que eu faço para sair dessa situação? Autorresponsabilidade é a chave para a sua mudança. Quando você entende que o problema está com você e não que o problema é você, você assume uma postura humilde para você ver a sua parte da história. Eu quero que você pense nisso. Quantas vezes você já tentou mudar o comportamento do seu parceiro? Quantas dessas vezes isso realmente funcionou? Eu posso te falar, nenhuma. A verdade é que a gente não pode mudar ninguém, mas a gente pode mudar a nós mesmas. E essa mudança, a partir de nós, vai influenciar o outro. Então, se você se incomoda com algum comportamento do seu marido, comece a olhar para dentro de você. Como é que você tem reagido a isso? Como é que você está se posicionando? Será que você está aceitando algo que você não devia aceitar? Ou será se você está se comunicando de uma forma que agressiva, de uma forma que humilhe seu marido? Como é que está acontecendo aí? Será se você comunica realmente para ele o que você precisa? Ou você vive aí se vitimizando, chorando e reclamando e quer que ele adivinhe o que você quer ou o que está te incomodando? E é aqui que entra a lei da atração nos relacionamentos. Você, leoa, vai atrair aquilo que você acredita que merece. Se você acredita que não é digna de respeito,
de atenção, de carinho, que o seu marido não vai conseguir, que ele é um homem fraco, que ele não pode, que ele não vai, que é você que tem a força, é isso que você vai atrair para a sua vida. Mas quando você decide mudar essa percepção e você começa a se valorizar, a se amar e a se respeitar, a mudar a forma que você pensa sobre o seu marido, a forma como você age, algo mágico acontece. Ele vai começar a te ver de forma diferente e ele vai responder ao seu estímulo também de forma positiva. Então, se o seu relacionamento está em crise, olhe para dentro e para cima e se pergunte: o que em mim está atraindo essa situação? Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Quando você muda a forma como se vê, o outro também automaticamente vai mudar isso. E aí eu quero voltar um pouco, né, sobre a ideia de tirar proveito do caos que eu falei inicialmente. As crises e os problemas do casamento, eles têm um propósito. Eles nos ensinam. As crises nos ensinam e elas nos moldam, nos ajudam a crescer, a criar músculos emocionais. Mas a gente só vai aprender com elas se a gente estiver disposta a olhar para dentro e a aceitar a nossa parcela de responsabilidade independente da dor que a gente esteja sentindo. Quando você está preocupado em tentar corrigir as falhas, os defeitos do marido, você começa a assumir essa responsabilidade que Deus nunca pediu que você tivesse. E olha só que interessante, provavelmente você vai acabar frustrada e ressentida com o seu marido e com Deus também. E aí você pode até criar limitações para o que Deus quer fazer para transformar de fato o seu casamento, o seu marido. E às vezes eu fico me perguntando, gente, quantos maridos Deus poderia transformar se as esposas estivessem dispostas a deixar realmente Deus assumir o controle. Quantos anos eu teria ganhado se eu tivesse decidido antes a realmente entregar para Deus a vida do meu esposo, cuidar da minha vida, sabe? Fazer tudo aquilo que eu tenho te ensinado hoje. Quantos anos eu tinha ganhado? Então, você tem duas armas poderosíssimas, disponíveis e que são muito eficazes, sabe? Em vez de você ficar importunando, reclamando, tentando convencer o seu parceiro que ele tem que mudar, você não vai conseguir nada. Quanto mais você ressaltar que ele está errado, quanto mais você disser que ele tem que mudar, mais na defensiva ele vai ficar. E mais resistente à mudança também. Então, se ao invés disso você orar de forma prática, de forma objetiva, eu já te ensinei a orar a oração que Deus responde. Lá no episódio 2, será que ele é o homem certo? Se você ainda não assistiu, você está perdendo conteúdo tridimensional. E eu acho lindo, gente, o exemplo de Maria. Tava falando dela ontem, a mãe de Jesus. Nesse sentido, olha só como ela foi sábia. O anjo apareceu para ela e disse que ela ia ser mãe do Messias. E ela teve, assim, uma experiência surreal, né? Tridimensional, literalmente. Mas agora pensa comigo e se coloca no lugar dessa menina. Quando ela contou para José o que tinha acontecido, ela era virgem, ele era noivo dela ainda naquele tempo. E aí, no começo, parece que José não acreditou na explicação, né? Que ela tinha visto um anjo. E ele acabou concluindo que talvez ela tivesse sido infiel a ele. E, gente, olha o que foi que Maria fez. A Bíblia ela não relata que Maria tentou pressionar José ou convencer José que ele tinha que acreditar nela. A Bíblia não fala sobre isso. Na verdade, a Bíblia diz que Maria recua e Maria deixa Deus ir lá e falar com José. Maria espera em Deus. Ela usa a esperativa, lembra que eu tenho te falado aqui? E ela dá a oportunidade de Deus se comunicar diretamente com José. E aí o anjo vai lá
e faz exatamente isso. Ele aparece para José, José reage àquela experiência, acredita. E aí Maria se mostra uma mulher muitíssimo sábia. Ela podia se dar ao luxo de não se justificar e nem ficar mendigando a aceitação de José. Sabe por quê? Porque ela sabia quem ela era em Deus. Maria sabia quem Deus era nela. Ela confiava em Deus e ela sabia que se ele tinha dado para ela aquela experiência, ele era completamente responsável para cumprir os planos que ele tinha para Maria e para sua família. E é isso que eu quero te encorajar hoje, a parar de procurar culpados e a começar a procurar por soluções. Se você se incomoda com algo, comece por você. De novo, olhe para dentro, olhe para cima e veja o que é que você precisa mudar. Quando você escolhe agir diferente, você vai ver que tudo na sua volta também vai reagir de forma diferente. E o mais importante de tudo que você ouviu aqui, confie em Deus para cumprir os bons planos, porque Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu marido. Então, que Deus te abençoe, Leoa, nessa jornada de crescimento e de transformação. Está sendo, para mim, maravilhoso compartilhar com você tantas verdades, tantas coisas profundas que eu tenho certeza que estão mudando a sua mentalidade. E se muda a sua mente, muda a sua vida. Não esquece de deixar o seu like aqui, entrar no grupo para receber a tarefa da semana e de compartilhar com 5, 10, 20, quantas amigas você amar e quiser compartilhar essa bênção com elas, tá bom? Então, um beijo enorme e até o próximo episódio.